Afinal, em 2026, vai valer mais a pena alugar ou financiar um imóvel? Hoje vamos falar de um tema que provavelmente vai ser uma das maiores dúvidas de quem está pensando em dar o próximo passo no patrimônio. O cenário econômico muda e com ele mudam também as oportunidades e os riscos de cada escolha. Então, a ideia desse vídeo é justamente te ajudar a refletir com calma e clareza sobre o que faz mais sentido para o seu momento, para a sua renda e para os seus objetivos. Você vai entender como o financiamento imobiliário pode ser uma ferramenta estratégica quando usado da forma certa. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. O mercado imobiliário brasileiro passou por um período de ajustes nos últimos anos. Depois de 2020 e 2021, quando o crédito estava mais acessível e muitos aproveitaram para comprar imóveis, vimos uma trajetória de alta nas taxas a partir de 2022, que se manteve até 2024. Mas, em 2025, o cenário começou a mudar novamente, com uma tendência de redução gradual nos juros e melhora nas condições de crédito. Embora a perspectiva para 2026 ainda seja de cautela, o consenso entre os analistas é que devemos continuar vendo taxas mais equilibradas, com foco em estabilidade. Isso significa que, para quem tem planejamento e quer construir patrimônio, o cenário pode ser mais favorável do que parecia há 1 ano ou 2 anos. Além disso, o setor de construção civil mantém um bom ritmo, impulsionado por novos empreendimentos, programas habitacionais e pela volta de linhas de crédito mais competitivas, especialmente no sistema financeiro imobiliário, o SFI. Tudo indica que o crédito imobiliário continuará sendo uma das opções mais consistentes para quem quer sair do aluguel e investir em patrimônio. Mas calma, isso não significa que todo mundo deve financiar agora. Existem situações em que o aluguel ainda pode ser a melhor escolha, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Muita gente diz, mas eu prefiro continuar alugando porque o aluguel é mais barato do que o valor de uma parcela de financiamento. Em alguns casos, isso é verdade, principalmente quando você ainda está em fase de organização financeira, guardando o valor da sua entrada ou se seu custo de vida atual ainda exige mais flexibilidade. O aluguel tem uma vantagem. Ele te dá liberdade. Você pode mudar de bairro, de cidade, de imóvel, sem se comprometer com um contrato de longo prazo. E, dependendo do valor do imóvel que você pretende comprar, o aluguel pode ser um respiro temporário até que você consiga juntar uma boa entrada e melhorar as suas condições de crédito. Mas é importante entender o custo de oportunidade envolvido nisso. Enquanto você está pagando o aluguel, esse dinheiro não está voltando para você. Ele está indo todo mês para o proprietário do imóvel e o aluguel é reajustado anualmente, geralmente pelo IPCA, que reflete a inflação. Nos últimos anos, por exemplo, o índice FIPZAP mostrou que os aluguéis tiveram uma média de alta de mais de 6% ao ano em várias capitais. E em algumas regiões, como Belo Horizonte, Recife e São Paulo, o reajuste passou de 9%. Ou seja, o aluguel tende a ficar mais caro com o tempo, mesmo que o seu salário não suba no mesmo ritmo. Sem contar que, no fim desse período, você não tem um patrimônio seu no seu nome. Então, o aluguel pode ser vantajoso em momentos específicos, mas se manter indefinidamente nele é abrir mão de construir patrimônio próprio. Agora, quando é que o financiamento começa a fazer mais sentido? O primeiro ponto é a previsibilidade. Enquanto o aluguel sobe com o tempo, o financiamento pode ter uma parcela que se mantém estável ou até diminui, dependendo da modalidade escolhida. Por exemplo, na tabela SAC, as parcelas começam mais altas, mas caem ao longo do tempo, enquanto na tabela Price, elas permanecem constantes com pequenas variações. Além disso, parte da sua parcela, independente da tabela escolhida, está sendo utilizada para amortizar a dívida, ou seja, todo mês você está comprando um pedacinho do seu imóvel. E se você escolhe um bom financiamento dentro da sua realidade, com uma entrada planejada e uma taxa coerente, você está basicamente trocando o aluguel por um investimento no seu patrimônio. Outro ponto importante: imóveis tendem a valorizar com o tempo. Segundo dados da FIPZAP, o preço médio de imóveis residenciais teve alta acumulada superior a 20% nos últimos 3 anos. Isso significa que o bem que você compra hoje provavelmente vai valer mais daqui 10 ou 20 anos. E esse é um dos grandes diferenciais do financiamento. Ele transforma o gasto mensal em ativo e em algo que tem potencial de retorno. Aqui entra uma comparação que muita gente faz. Mas e se eu continuar alugando e investir o dinheiro da entrada? Não vou ganhar mais? Essa é uma dúvida legítima e a resposta depende de várias variáveis. Se você tem uma boa quantia aplicada e consegue rentabilizar esse valor com consistência,
pode fazer sentido adiar a compra. Mas essa é a realidade de uma minoria. Para a maior parte das pessoas, o dinheiro que seria guardado para investir acaba perdendo em outras despesas do dia a dia. Além disso, o imóvel tem uma característica que nenhum outro investimento tem. Ele é tangível e multiplica suas possibilidades. Ele pode gerar renda com locação, servir de garantia em uma operação de crédito ou simplesmente representar estabilidade para a sua família. E aqui entra um ponto interessante. Mesmo que a rentabilidade de um investimento financeiro pareça maior no curto prazo, a valorização imobiliária costuma acompanhar a inflação e ainda trazer ganhos reais no longo prazo. Ou seja, é um ativo que preserva e aumenta o valor do seu dinheiro. Então, quando a gente olha com uma visão patrimonial, o financiamento imobiliário não é um gasto, é um investimento de longo prazo. Ter um imóvel no seu nome muda completamente sua relação com o dinheiro e com as oportunidades. Primeiro, porque ele representa segurança. Você não depende mais da decisão de um proprietário nem de reajustes inesperados no contrato. Além disso, ele pode ser uma alavanca para tirar outros planos do papel. Na Cashme, por exemplo, muitas pessoas que já têm um imóvel quitado conseguem utilizar o crédito com garantia de imóvel para investir em um negócio, reformar, estudar ou até mesmo ampliar patrimônio. Ou seja, o financiamento de hoje pode se transformar na base de novas oportunidades amanhã. Quando você conquista o seu bem, ele não é apenas um imóvel. Ele é uma ferramenta estratégica. E essa é uma das grandes diferenças entre morar de aluguel e ter um imóvel financiado. No aluguel, o dinheiro sai da sua conta e não volta mais. No financiamento, o dinheiro se transforma em patrimônio e o patrimônio pode gerar mais valor. Vamos colocar na prática? Imagine que hoje você paga R$ 2.800 de aluguel por um apartamento de padrão médio. Com uma taxa de reajuste de 6% ao ano, daqui 10 anos você vai estar pagando mais de R$ 5.000. E em 30 anos, o total desembolsado ultrapassa R$ 2 milhões. Agora, se esse mesmo imóvel custasse 500 mil e você desse 20% de entrada, ou seja, 100 mil, o financiamento de 400 mil poderia ter uma parcela inicial em torno de 3.500 a 4.000 reais, dependendo da taxa e do prazo. No início, o esforço financeiro é um pouco maior, mas depois de 10, 15 anos, o cenário se inverte. O aluguel continua subindo, enquanto a parcela do financiamento diminui ou se estabiliza. E o principal, no fim do contrato, o imóvel é seu. Você construiu um patrimônio que pode valer de 800 a 1 milhão ou mais, dependendo da valorização da região. Esse é o ponto de virada. O mesmo valor que você hoje gasta com aluguel pode ser o que te leva à sua casa própria. Agora, talvez você esteja pensando, tá, mas esse modelo serve só para quem vai morar no imóvel, certo? Não necessariamente. A Cashme, por meio do Sistema Financeiro Imobiliário, SFI, tem opções de financiamento que se adaptam a diferentes perfis, tanto para quem quer morar quanto para quem quer investir. Para quem busca moradia, o foco é previsibilidade e segurança. A pessoa quer sair do aluguel, quer ter estabilidade e construir patrimônio aos poucos. Já quem pensa em investimento, pode usar o financiamento para alavancar ativos, comprando imóveis em regiões com potencial de valorização ou para alocação, transformando o imóvel em fonte de renda passiva. O SFI é uma alternativa segura e que te permite construir uma relação de longo prazo com o crédito e fazer isso dentro das suas condições. A gente sempre reforça: o financiamento precisa caber no seu bolso. Não existe fórmula mágica, nem promessa de taxa impossível. Mas, com uma boa simulação, planejamento e orientação, dá para encontrar uma estrutura que faça sentido para a sua realidade. Então, voltando à pergunta inicial, em 2026, vai valer mais a pena alugar ou financiar? A resposta é: depende do seu momento, mas o financiamento tende a ser um caminho mais vantajoso para quem quer construir patrimônio a longo prazo. O aluguel pode ser uma solução temporária, estratégica, enquanto você se organiza, mas ficar nele por mais tempo do que o necessário significa abrir mão de algo que poderia ser seu e de todas as oportunidades que vêm junto com isso. O financiamento imobiliário é, antes de tudo, uma forma de transformar gastos em investimento com segurança e planejamento. E se você quer entender como isso se encaixa na sua realidade, o primeiro passo é simples: simule seu financiamento com a Cashme. Você descobre quanto caberia no seu orçamento, entende suas possibilidades e pode tomar uma decisão mais consciente sobre o que vale mais a pena para você em 2026. O link para simular está aqui na descrição, é rápido e descomplicado.
E esse vídeo te ajudou a refletir melhor sobre o seu futuro financeiro? Não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse e compartilhar com alguém que também está nessa dúvida. A ideia aqui é que cada vez mais pessoas aprendam a usar o crédito de forma inteligente para crescer com segurança e construir um futuro sólido. Nos vemos no próximo vídeo.